Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu diria que mais a todas, porque as mulheres dominam aqui na Casa Espírita Fonte Esperança. Graças a Deus, né? São espíritos mais elevados. Quase não tem espírito feminino nas trevas, né? Eu estou falando assim. Tem muito mais masculino. Gente, hoje nós temos a alegria aqui de receber um amigo muito querido, um coordenador de cursos da Federação Espírita Brasileira, tem uma experiência profunda em educação mediúnica, direção de grupos, além de um ótimo palestrante e amigo do coração. Leandro Soares, hoje ele vai dizer, o tema dele é o que significa ser verdadeiramente espírita. Eu já estou até preocupado, porque talvez a gente tenha que caminhar ainda muito mais ainda para a gente se dizer verdadeiramente espírita. Pelo menos boa vontade a gente tem. Então, nós faremos uma prece e passaremos a palavra para esse amigo querido. Nós estamos com problema com o sinal de internet, segundo me avisou Eduardo. A palestra vai ser gravada, mas não vai aparecer as imagens. Essas imagens aqui vão aparecer? Então não vai aparecer o palestrante, que é uma pena. Rapaz, aí é fantástico. Amado Senhor, que a sua luz se faça presente em todos os corações, que a noite de hoje seja abençoada pelo trabalho que aqui será realizado, pela palestra que será dirigida pelo nosso querido irmão espírita Leandro Soares. Rogamos inspiração e roteiro para o nosso orador, na certeza de que conceitos, ensinamentos que aqui serão ministrados habitarão o nosso coração. E desta maneira, Senhor, rogando a espiritualidade superior aqui presente, a permissão para iniciarmos as nossas atividades, damos por aberto os nossos trabalhos e convidamos Leandro Soares para que possa tomar a palavra a partir de agora. Boa noite. Aqueles que... Não sei se a transmissão está sendo ao vivo, apesar da imagem não estar. Tá, né? Então, boa noite a todos presentes, a todos que estão assistindo remotamente. É sempre um prazer estar nessa casa maravilhosa, né? O meu querido amigo aqui sabe disso, que preside essa casa há tantos e tantos anos, né? Algumas décadas já. Eu fico muito feliz, né, ao ver uma casa como essa, que há tantos anos tem contribuído muito expressivamente para disseminar um pouco de luz aí pelo nosso mundo. 42 anos já, né? Então, é uma honra estar aqui, é uma alegria imensa sempre. Eu já tive a oportunidade de afirmar em outras vindas que o que eu sinto aqui realmente só atesta esse compromisso de disseminação da luz que há 42 anos vem sendo empregado pelo nosso irmão e todos que estão vinculados. Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço pela oportunidade de aqui estar e trago, como já antecipado pelo nosso irmão, um tema que eu julgo bastante pertinente, porque talvez muitas vezes nós não paramos, aqueles que estão vinculados à doutrina espírita, ou aqueles que estão tendo um primeiro contato, não muitas vezes refletem especificamente sobre essa questão. O que é ser espírita no sentido real da palavra espírita, cunhada pelo Allan Kardec, como eu acho que todos os que já estão vinculados à doutrina sabem, né? Espiritismo foi cunhado pelo Allan Kardec, assim como, naturalmente, o espírita, que é aquele que se afeiçoa a essa doutrina.
Bom, peço desculpa, eu estou vendo aqui que tem uma incompatibilidade, eu acho que de versões do PowerPoint. Uma letra está separada, imagino que nos outros slides o mesmo deve se processar, mas creio que não comprometerá o entendimento. Então, para iniciar, eu trago a seguinte reflexão. Será verdadeiramente espírita? Essa expressão aparece na codificação, aparece nas revistas espíritas. Allan Kardec já tratou dessa questão. De certa forma, ele é que acabou por suscitar aqueles estudos, aquelas reflexões, suscitar essa reflexão. Será que ser verdadeiramente espírita se basta aquela pessoa que, primeiro, se autodeclara espírita, se filia a uma casa espírita, frequenta assiduamente mesmo uma casa espírita, semanalmente, talvez 2 vezes por semana, ou até mesmo 7, que toma cuidado ali de realizar o culto do evangelho no lar, como é recomendado no contexto da doutrina espírita, que toma o passe com uma certa regularidade, que busca a casa espírita em busca do passe, ou até mesmo aquele que, somado a isso tudo, ainda lê toda a obra da codificação por mais de uma vez, que lê A Vida no Mundo Espiritual na íntegra de André Luiz, entre tantas outras preciosas obras da literatura espírita. Será que essas qualificações seriam suficientes para afirmar esse é um verdadeiro espírito? É uma questão para reflexão imediata. E aí vamos então explorar, buscando lá em 1862, por ocasião de um discurso que o nosso Allan Kardec, o professor Rivail, fez numa reunião em que reunia espíritas de Lyon e de Bordeaux, na França. E ele trouxe uma categorização, não propriamente de espíritas, mas de pessoas que adotam as ideias espíritas. E ele colocou, primeiramente, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Então, aquele que não contesta, que ele tem absoluta certeza, inclusive, que por trás de certos fenômenos, como aqueles decorrentes da psicografia, que todo mundo conhece pelo nome já, pela psicofonia, pelos efeitos físicos, por exemplo, movimentação de mesas. Então, acho que todos aqui já ouviram falar das mesas girantes, que, de certa forma, chamaram a atenção lá naquele período de Kardec para então viabilizar a introdução da doutrina espírita. Não eram o fim, eram apenas um prelúdio para chamar a atenção, mas efeitos que fizeram o próprio professor Rivail, cientista positivista que era, seguidor de Pestalozzi, um grande educador, e naturalmente o professor Rivail, o nosso Allan Kardec, foi um grande educador. Ele era bastante cético na origem, e ele, ao perceber que determinados fenômenos se processavam e admiravam a população em geral ali na França, mas não somente na França, em outros locais do mundo, ele foi estudar, investigar, com hipóteses de um cientista muito estudioso, como, por exemplo, aquilo é decorrente do magnetismo. Só que, com o passar do tempo, com um estudo muito sério, ele percebeu que havia não só uma fenomenologia que impressionava, mas havia uma causa inteligente por trás daqueles efeitos inteligentes. E ele chegou, então, à convicção, com o passar do tempo e com muitos experimentos, de que sim, havia uma inteligência extracorpórea por trás daqueles fenômenos, que chegava a responder, por meio da fenomenologia, efeito físico, por exemplo, pancadas nas mesas, chegava a responder perguntas que ele elaborava mentalmente. E ele concluiu, sim, há uma inteligência extracorpórea aqui. E ele está trazendo aqui que algumas pessoas que adotam as ideias espíritas também têm essa mesma crença, porém, e aí vem um porém que merece ser sublinhado, não lhes deduzem nenhuma consequência moral, o que a doutrina traz em abundância. Então, primeira categoria. Segunda, os que veem o lado moral, mas aplicam tão somente aos outros e não a si próprios. Ah, fulano
ele deveria agir de outra forma. Olha só o que ele está fazendo. Vejam só, se ele estudasse a doutrina espírita, ele saberia que a forma correta de agir é essa ou aquela. Só que, às vezes, uma pessoa que afirma isso está lendo, compulsivamente, inclusive, a literatura espírita, tendo contato com esse conteúdo de elevado teor moral, mas, regra geral, não por má fé, mas por ignorância de alguns aspectos de si mesmo, não percebe que ela não está seguindo absolutamente nada. Ela consegue perceber no outro a falha moral, a imperfeição moral, mas não consegue enxergar em si mesmo. Então, aqui vem a segunda categoria. Não só sabe que há algo por trás daqueles fenômenos de real, que a teoria espírita já esclareceu com base nos fatos, e também percebe o lado moral, mas não consegue enxergar em si mesmo. E, por fim, o terceiro grupo seriam os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Estes, vós bem o sabeis, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos, como sinônimo de verdadeiros espíritas. Nós não vamos nos restringir apenas a essa afirmativa naturalmente, vamos explorar um pouco mais. Mas aqui nós já temos um indício de que, para Allan Kardec, nesse discurso, somente se qualificaria como verdadeiro espírita aquele que percebe as consequências morais dessa doutrina, mas ao perceber, começa a olhar para si mesmo e busca se esforçar no seu cotidiano para aplicar tais deduções morais, vamos colocar nesses termos. Então, lá em 1862, ele teve a oportunidade de fazer essa categorização e somente no terceiro tipo ele estava qualificando o verdadeiro espírita. Os outros dois, pessoas que adotam as ideias espíritas, mas não são propriamente espíritas. Para chegar a um aprofundamento do que seria ser verdadeiramente espírita, eu trago uma questão que a antecede. Para ser espírita verdadeiramente, você tem que se afeiçoar à doutrina espírita, ao espiritismo. Tem que buscar, então, o objetivo dessa doutrina. Qual é o objetivo? Com qual fim o espiritismo veio à tona em nosso mundo? E um resumo, em poucas palavras, seria transformação moral da humanidade. Esse é o objetivo último da doutrina espírita. Então, não é pura e simplesmente comprovar as manifestações que decorrem da ação dos espíritos na matéria. Não é pura e simplesmente comprovar a realidade de vidas e vidas sucessivas e que, de certa forma, se interligam do ponto de vista de causa e efeito. A reencarnação é uma das premissas básicas da doutrina espírita e que eu posso afirmar para aqueles que se dedicaram ao estudo é comprovada pela doutrina espírita, mas não é pura e simplesmente também esse o objetivo último. O objetivo último por trás de tudo o que o espiritismo trouxe para o mundo é promover transformação moral. E é bem ousada, porque não é de 1, 2, 3, é da humanidade. E aí vem, como eu falei, teve uma incompatibilidade aqui nas versões do PowerPoint, mas a gente consegue seguir da mesma forma. Tem uma afirmativa de Herculano Pires, a referência está citada um pouco abaixo aqui, que não vai aparecer, de que a finalidade suprema da doutrina espírita é justamente a transformação moral, só que também por consequência social, cultural e espiritual do nosso mundo. E ele ainda assevera que aquele que se vincula à doutrina espírita assume por isso um grave compromisso com a sua própria consciência. Por quê? Se o objetivo da doutrina que ele está apregoando, que ele está se afeiçoando, é transformar a humanidade moralmente, como ele poderia se abster de trabalhar na sua própria transformação moral? Não teria sentido, seria contraditório. Então, se o objetivo da doutrina espírita é transformar moralmente, por consequência, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, que é gradativa naturalmente, em a natureza nada dá saltos,
e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, afirmativa que nós vamos encontrar lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar suas inclinações más. Agora, se nós pararmos para refletir, vamos segregar aqui transformação moral de um lado, esforços para domar as próprias más inclinações. A primeira questão que eu acho que vale ser explorada significa dizer, então, que nós, eu e cada um de vocês aqui, e cada um dos que estão ouvindo remotamente, possuem más inclinações? Nós possuímos más inclinações? Muitas vezes nós não refletimos cuidadosamente sobre isso. E por isso, eu gostaria de provocar e convidar, podem atirar uma cadeira, já que não tem pedra aqui, aquele que nunca foi egoísta, orgulhoso, rancoroso, invejoso, ciumento, maledicente, violento, entre tantas outras possibilidades de imperfeições morais. Possivelmente, se nós formos honestos conosco mesmos, né, nós vamos concluir que nós já fomos, em vários momentos de nossas vidas, egoístas, e que talvez estejamos a ser nesse exato momento ainda nas nossas relações familiares, laborais, entre amigos. Também o orgulho vive a tomar conta sem que a gente perceba, inclusive. Muitas vezes sentimos rancor ou algo ainda mais acentuado do que o rancor contra outras pessoas, e talvez nesse exato momento, se formos honestos, nós vamos perceber que temos muito rancor contra esse ou aquele irmão. Inveja. Só a título de exemplo, assédio moral no trabalho, uma temática tão explorada na atualidade, apesar de ser ainda um fenômeno pouco compreendido, real e gravíssimo, mas pouco compreendido. Muitas vezes o assédio decorre da inveja patológica. Só a título de exemplo, inveja, por exemplo, em relação à beleza da pessoa que passa a ser a vítima do assédio, ou em relação àquelas relações influentes que essa pessoa consegue estabelecer. É só um exemplo. Ciúmes. Quem nunca? Maledicência, ainda pior. Atire uma cadeira, eu desafio, atire uma cadeira se você nunca falou mal ou participou ou foi conivente com um comentário não muito positivo de um irmão que estava próximo e, regra geral, que não estava ouvindo, né? O que é pior. E ainda, violento. Violência é uma palavra que traz um impacto e muitas vezes nós atrelamos a algo um pouco mais evidente, vamos colocar assim, a violência física. Porém, violentar, segundo os próprios dicionários, significa destituir o outro, desapossar o outro de algo que ele tem direito. Por exemplo, do seu direito à dignidade humana. E eu vou evidenciar para todos aqui, acredito eu, com uma figura ilustrativa que eu gosto de trazer em falas como essa, que todos nós, em algum momento, já cometemos pelo menos essa violência que eu vou expressar, mas muitas outras no nosso dia a dia. A violência não precisa ser tão evidente assim, ao ponto de nós termos pesquisadores do contexto laboral, por exemplo, que chamam o assédio moral que eu citei há pouco, que é uma das modalidades de violência, como violência invisível, porque quem está ao redor não se dá conta, somente quem está sendo violentado sente o impacto da violência. E às vezes nem quem está sendo violentado percebe. E ainda mais, quem está violentando muitas vezes não sabe que está violentando. E aqui vem o grande desafio. Nós possuímos más inclinações, imperfeições morais, todos nós, sem exceção, num mundo como esse de provas e expiações, é muito pouco provável que nós vamos encontrar entre nós um ser perfeito. Talvez um caso muito excepcionalmente de um missionário passando, transitando, visando nos auxiliar, mas, regra geral, não haverá ninguém realmente perfeito. Somos repletos de más inclinações e não nos damos conta da maior parte delas. Em verdade, nós ainda não estamos, regra geral, nos esforçando devidamente
para identificá-las e então poder colocá-las sob controle. E por isso Jung, o famoso psiquiatra suíço, estava corretíssimo quando ele nos alertou: atentem para a inaudita, aqui está cortando, né, mas ele se refere à crueldade inaudita de nosso mundo dito civilizado. Tudo provém do ser humano e de seu estado mental. Muitas vezes a humanidade busca bodes expiatórios. Por exemplo, o demônio é ele que está me levando a isso. Por exemplo, no contexto espírita, nós sabemos que as obsessões podem sim potencializar certos sentimentos e, por consequência, nos levar a agir de forma indevida, mas na origem nós temos responsabilidade porque temos uma sintonia que estabelecemos por essas brechas mentais, sentimentais. E, nesse sentido, todos ainda possuímos as brechas para o processo obsessivo, diga-se de passagem. Então, Jung assevera: tudo provém do ser humano. Não é de um ser externo e eu sou uma vítima inocente que estou sendo obrigado a fazer isso ou aquilo. Ele ainda afirma que todos possuímos, portanto, uma parte inferior da personalidade, essa expressão que ele usa também para se referir à sombra, ou, mais detalhadamente, a personalidade inferior, cujo estágio mais baixo não se pode distinguir da constituição impulsiva do animal. Quantas vezes nós ouvimos alguém falar, ou nós mesmos falamos: nossa, não era eu, como é que eu fiz isso? Principalmente perante um ato agressivo. Não era eu estava fora de mim. A verdade é o seguinte: era você. Mas uma outra parte interior, por assim dizer, que ainda não foi devidamente reconhecida e não foi, portanto, devidamente colocada sob controle. É isso que a psicologia profunda de Jung, chamada psicologia analítica, busca a todo instante trazer à tona. Precisamos nos conscientizar das sombras, principalmente aqui no seu aspecto negativo, porque teria o positivo também, para, trazendo a consciência, aí sim poder colocá-la sob controle. E por isso ele também afirma numa outra obra que o maior perigo para o homem não é a fome, o terremoto ou os micróbios, e sim, ele cita aqui o câncer também, que está cortado, né? E sim, o próprio homem. O maior perigo para o homem é o homem. E eu diria que o maior perigo para nós mesmos somos nós mesmos. Justamente pelas más inclinações ou por tendências que ainda prevalecem em nosso íntimo, sobre as quais não temos o devido controle, porque nos falta ainda caminhar um pouco visando nos conscientizar, em primeiro lugar, da existência delas, para então colocá-las sob controle. John Sanford, que é um psicólogo analítico também, seguidor de Jung, vai na mesma esteira afirmando que existe em nossa natureza um lado escuro, inevitável, por enquanto, pelo menos, que recusa ser assimilado aos nossos elevados ideais de bondade, moralidade e comportamento ideal. E aqui, lembra que eu mencionei que eu ia trazer um exemplo para provar que todos já violentaram, mesmo que sem o pretender, e eu afirmo, mesmo sem pretender, muitas vezes cometemos violência. Vamos trazer novamente o conceito: destituir o outro de algo que ele tem direito, como a própria dignidade humana. Quando nós estamos transitando na rua e ignoramos a presença, muitas vezes de forma intencional, de um irmão nosso que está numa condição de vulnerabilidade social, seja qual for a razão disso, a gente vai ter justificativa, talvez o medo, talvez, essa é mais difícil de confessar, de uma sensação de que eu estou acima dele, eu não quero contato com essa pessoa, pela questão social ali de fundo. Mas, enfim, seja qual for a justificativa, ao ignorar a presença de alguém, nós estamos destituindo essa pessoa da dignidade que ela tem direito. Então, esse fato, esse ato aqui, representa violência também. E quantos de nós, e quantas vezes, por diferentes razões, não agimos nesse sentido? Com isso, eu trago algumas informações que não são nada animadoras. Eu estou declarando que nós somos extremamente imperfeitos, que possuímos más inclinações,
que somos capazes, sim, de atos que não são nada bonitos, que são, às vezes, até terríveis, e o pior, que nós não temos consciência disso muitas vezes. Nós não temos a dimensão da nossa imperfeição moral ainda. E aí, falando no espírita, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. E aí eu pergunto, o espírita verdadeiro deve ser um espírito perfeito? Naturalmente, não era essa a intenção dos espíritos que nos trouxeram essa doutrina. Na realidade, o objetivo era justamente chegar em nós, alertando que nós somos perfectíveis e, portanto, que nós somos capazes de traçar um caminho rumo a um grau de luminosidade que hoje a gente sequer consegue conceber. E a própria doutrina espírita, ao falar das leis naturais, das leis divinas, nos traz, por exemplo, a lei do progresso, asseverando que ela é irresistível para todos nós, de uma forma ou de outra, nós vamos progredir. Eis a boa notícia. Todos haverão de atingir o objetivo último da existência, que é a união com quem? Com Deus. Com aquele que é soberanamente justo e bom. Percebam que Jesus tomou cuidado, em uma das passagens do Evangelho a gente percebe, que ele tomou o cuidado de alertar a nós. Quando um chama ele de bom mestre, bom, por que me chamas bom? Bom somente o Pai. Ou seja, até mesmo ele quis representar que, enquanto um ser manifestado no contexto material, não obstante sabemos que se tratava de um ser já num grau de perfeição moral, mas ele quis expressar para nós que ainda não atingimos a bondade almejada, mas que todos haveremos de atingi-la, até porque não é da vontade do Pai que nenhuma das ovelhas se perca. Isso também nós vamos encontrar nos escritos qualificados aqui como sagrados no Novo Testamento. Mas o verdadeiro espírito, então, tem um compromisso. Ele não tem perfeição moral, mas ele tem um compromisso. O espiritismo não vem, portanto, palavras de Kardec, procurar os perfeitos, mas os que estão dispostos, vamos colocar assim, a se esforçar para então se tornar perfeitos em algum momento, ainda distante no tempo, pondo em prática os ensinos dos espíritos. No caso, a codificação espírita nos traz muitas e muitas recomendações para esse trabalho interior. E observem, trabalho interior. E aqui eu também trago uma observação importante. E que aí a gente vai lá para aquela segunda categoria de pessoas que se filiam às ideias espíritas. Não nos compete olhar para o outro e falar, você deveria seguir isso, sem antes termos aplicado em nós mesmos. Aliás, eu acho que foi Divaldo Pereira Franco que teve a oportunidade de afirmar que o médium que está a psicografar ou ao longo de uma psicofonia recebe uma mensagem elevadíssima de um espírito superior, ele é o primeiro ouvinte, é o primeiro a receber e, portanto, é o primeiro que tem por obrigação assimilar aquilo que está recebendo. Então, ele alerta que ele sabe que tudo que está vindo para ele, transmitir para um grande público, em primeiro lugar, se aplica a ele. E eu afirmo que tudo que eu estou trazendo a reflexão aqui se aplica em primeiro lugar a mim. Eu reconheço o quão imperfeito sou. E ainda reconheço que eu tenho muito a caminhar para reconhecer várias outras imperfeições que possuo, lamentavelmente. Mas aí vem a mágica das relações que nós temos aí no nosso dia a dia. O outro nos ajuda a perceber pontos que nós não conseguimos ainda enxergar. Até porque a psicologia profunda já explica, e Joana de Ângeles, com a psicologia espírita profunda, que todos nós projetamos as nossas sombras no outro. Então, algo que muito nos incomoda no outro, por exemplo, a maledicência. Quem é vítima da maledicência, por exemplo, num contexto laboral, num contexto de uma empresa, a rádio corredor que vai falar mal de você e gera uma difamação ampla, não sei se alguém já viu ou já viveu isso, mas é terrível. Imagina a empresa inteira nos corredores apontando para você, rindo e fazendo comentários depreciativos.
seja com base numa situação que realmente ocorreu, seja com base em uma mentira. Para o maledicente, pouco importa se realmente é verdade ou mentira. Ele não tem compromisso, regra geral, com a verdade. Ele simplesmente dissemina e repassa. E gera um estrago psíquico na pessoa que é vítima. Então, o maledicente realmente gera um estrago que ele não consegue nem conceber. E aí vem, então, esse alerta para que nós comecemos desde já, se não estávamos já empenhados nisso, talvez alguns já estivessem até por essas reflexões no âmbito da doutrina, ou até fora da doutrina. Por exemplo, a filosofia nos traz reflexões riquíssimas, e não por acaso, precursores da doutrina espírita foram apontados: Sócrates, o mestre, e Platão, que nos trouxe o ensinamento de Sócrates. De fato, em A República, por exemplo, Platão nos traz um verdadeiro tratado de moral, de ética e moral. Ele nos traz valores nobres que compete a todos nós atingir. Então, no final das contas, alguns talvez já estejam empenhados, mas o que o verdadeiro espírita deve ser é um ser determinado a se melhorar. E aí vem o objetivo, portanto, do espiritismo: melhorar o homem, transformação moral. O verdadeiro espírita, portanto, não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. O que alcançou a meta se torna, talvez, um espírito que ajuda a construção dessa doutrina. Não propriamente um espírita mais. O espírita praticante é aquele que está no caminho, que está se esforçando. Então, essa é a boa notícia. Na realidade, ninguém tem um compromisso da perfeição. Mas se você se vincula à doutrina espírita, você só terá realmente razão em se autodeclarar espírita se você assumir o compromisso consigo mesmo, não é com ninguém mais, não é com Kardec, não é com os espíritos superiores, é consigo. É um compromisso que todos devem assumir consigo mesmos. E com isso eu ainda digo mais: há espíritas verdadeiramente que não são vinculados à doutrina espírita. Desse ponto de vista, você pode estar vinculado a uma religião específica que não... A religião espírita, inclusive, eu não vou adentrar nessa questão aqui, mas o espiritismo tem efeitos religiosos, palavras de Kardec, de fato, religare, no sentido profundo etimológico da palavra, mas não propriamente uma religião com dogmas, com ritos. Mas ela tem, sim, efeitos religiosos. Mas pode ser um budista tão empenhado com a sua transformação moral que vai se qualificar aos olhos de um espírito superior como um verdadeiro espírita, no sentido que está sendo trazido por Kardec e pelos espíritos superiores. E, aliás, o espiritismo jamais buscou o proselitismo. Não há esse intuito. O intuito do espiritismo qual é? O objetivo? É aumentar o número de adeptos à doutrina espírita? Isso pouco importa no final. O que importa para os espíritos superiores é auxiliar a humanidade a se transformar moralmente, porque sabe que ainda somos muito imperfeitos. Então, o bom espírito e o verdadeiro espírita será, palavras de Kardec, aquele que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na prática de emendar-se. É isso que está aqui na conclusão. Então, reconhecer as imperfeições. Primeiro passo. Se deparar com a sombra na concepção junguiana. Ele já vinha trazendo, olha só, de certa forma, Jung estava bem afinado, né, com a doutrina espírita que tinha sido codificada um pouco antes. E provavelmente ele a estudou também. Ele chega a falar sobre o espiritismo de passagem, não se aprofunda muito, mas ele estudava muitas e muitas religiões, filosofias, doutrinas filosóficas em geral, enfim. Mas ele traz: o encontro com a sombra é uma obrigação do ser humano. A gente precisa fazer esse mergulho, que não é nada fácil, porque nos faz nos deparar com questões que no momento estão inconscientes e quando vem à tona a luz da nossa consciência, nos deixam um pouco impactados de perceber que somos capazes de coisas que nós condenávamos no outro, por exemplo. Então é o primeiro passo. A partir dessa conscientização gradativa é que nós vamos trabalhando por meio do estabelecimento de hábitos, modos de pensar e sentir e, por consequência, agir, até que a gente consiga modificar uma forma de pensar, sentir e agir. Percebam,
pensamentos e sentimentos também são estabelecidos por hábitos. Então, nós temos, por exemplo, o maledicente que eu citei. Ele se vicia em falar mal de outrem. Tem muitos que se viciam mesmo. E é um ponto que, em algum momento, ele vai precisar refletir. Lamentavelmente, regra geral, eu diria, nós somos convidados pela dor a refletir. Porque somos teimosos, e enquanto a dor não chega, a gente persiste no erro. Mas um dia, estejam certos, a doutrina espírita já deixa isso muito claro. Eis aí a lei do progresso. Algo vai nos convidar a mudar aquela atitude para o nosso próprio bem. Como se autotransformar na esfera moral? Então, a gente já começou aqui algumas reflexões que nos fazem perceber que não basta, mais uma vez eu cito Jung aqui, nos sentar e ficar imaginando figuras de luz, mas sim tornar consciente a nossa própria escuridão, no sentido de que nós vamos passar a cultivar o que nós não tínhamos consciência e agora nos conscientizamos que também nos pertence, por exemplo, o egoísmo e o orgulho. Não. Nós vamos perceber os gatilhos, nós vamos perceber e reconhecer que somos ainda assim orgulhosos e egoístas, justamente para trazer na consciência não mais nos permitir, pelo hábito mental e emocional, agir de forma egoísta e orgulhosa. Aí a gente consegue, enfim, gradativamente caminhar para modificar esse estado de coisas. Aliás, o Jung e a Joana também adere, né? Usa a expressão individuação, tornar si mesmo. E o que nós somos em essência? Olha só o sentido disso, quão profundo é. Todos nós precisamos, segundo Jung, nos tornar a nós mesmos. Nós precisamos tornar si mesmo. Precisamos vincular esse nosso ego, repleto de vícios morais, inclusive, vincular com um eu muito mais profundo, vamos chamar assim, que ele vai qualificar de self e que a Joana vai esclarecer. É o espírito imortal. Nós não lembramos no momento das nossas reencarnações passadas, mas nós, em essência, lembramos, porque vivenciamos todas elas e somos espíritos, com E maiúsculo, na codificação, individualizados. E olhem só que curioso, né? Para o princípio inteligente que transita por outros reinos, com E minúsculo, se tornar um espírito com E maiúsculo, entrar no reino humano, ele passa por um processo de individuação, de certa forma. É a individualização do princípio inteligente, palavra espírita, ou individuação após esse processo, segundo Jung, para chegarmos a essa união com algo que está muito profundo em nós. E que Jung, em uma outra obra chamada Aeon, vai atrelar ao Cristo interior. Self é o símbolo do Cristo, Cristo expressa o self. Então, Jung está a afirmar, e não por acaso a Joana nos traz a psicologia analítica como base da psicologia espírita, vai afirmar que nos compete a todos chegar a essa união com Cristo interior, que é o caminho, a verdade e a vida. E caminho para o quê? Para a união com Deus, propósito das existências no plural. Lembrem que Cristo asseverou em certo momento que eu e o Pai somos um. Ele não queria dizer que eu sou Deus, mas ele queria dizer que ele tinha atingido esse estado do religare, o sentido profundo da palavra religião, que é realmente se religar a algo mais profundo. E o primeiro passo é nos ligar ao nosso self ou ao nosso espírito. Na realidade, o ego, que é o que prevalece agora no nosso estado de vigília, pequenino ainda, tendo a consciência ampliada e ampliada e ampliada ao ponto de, em algum momento, estar unificada com esse nosso eu mais profundo, que é simbolizado pelo próprio Cristo interior nas palavras de Jung e também de Joana de Ângeles depois na doutrina espírita. Então, para se transformar moralmente, nós vamos ter lá em O Livro dos Espíritos a pergunta diretamente feita por Kardec. Questão 919, famosa para muitos já. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Observem, qual o meio mais prático do homem se transformar moralmente e de resistir a essas más inclinações que ele possui,
ele não estava aqui afirmando a resistir ao demônio que está aqui me perseguindo. Não. A resistir o meu demônio interior. Vamos colocar em palavras bem claras mesmo. Aliás, aquele John Sanford, psicólogo analítico que eu citei, se eu não me engano é dele, o meu irmão aqui provavelmente vai lembrar, tem um livro chamado Mal, O Lado Sombrio da Realidade, aonde ele traz que o sentido etimológico da palavra, quando a gente fala do demônio, que aparece lá no grego, Satanás, é justamente o opositor que está dentro de nós. É simbólico. Então, observem, quando o nosso querido Emmanuel afirma que assim como Cristo asseverou que o reino dos céus está dentro de nós, aí Emmanuel fala, eu me permito acrescentar, e o inferno também. Nós é que constituímos o inferno no final das contas. Nós é que definimos onde estamos, nesse exato momento. O seu estado mental e sentimental define se você está no céu ou no inferno. Então, tudo ele está se referindo a todo instante dentro. É dentro, somos nós mesmos. E a resposta, qual é a resposta que os espíritos dão para ele? Um sábio da antiguidade falou disso. Conhece-te a ti mesmo. Você quer se transformar moralmente? Você quer gradativamente superar essas más inclinações que você traz, os seus atavismos acumulados ao longo de centenas e centenas de anos para aquele que já tem a convicção na reencarnação? Então, meu amigo, comece um trabalho que você adiou por séculos também. Você precisa conhecer a si mesmo. Você acha que conhece, mas quase nada conhece ainda. Eu estou falando isso para mim mesmo. Na realidade, a gente chega à conclusão à medida que começamos esse trabalho que a gente realmente muito pouco se conhece no sentido profundo mesmo. E Emmanuel, em Palavras da Vida Eterna, agrega aqui que sem nos conhecer profundamente não conseguiremos perceber nossas imperfeições, verdadeiras amarras que nos impedem de avançar. É literalmente isso. Aquele que não se reconhece, por exemplo, orgulhoso e egoísta, e que eu lamento informar, todos nós somos ainda, eu sou e todos vocês e todos que nos ouvem remotamente ainda são, em maior ou menor grau, orgulhosos e egoístas. E segundo Kardec e os espíritos superiores, é daí, desses dois, que derivam todos os demais males da humanidade, são as duas chagas da humanidade. Então, sem reconhecer isso, a gente não dá passo nenhum. A gente não tem como avançar visando transformar o que nós sequer reconhecemos estar em nós. Não basta o conhecimento intelectual maravilhosamente contido na doutrina espírita. Precisamos agir. E aqui ele volta lá para aquela categoria que eu mencionava e a questão que eu fiz de início. Será que o espírita verdadeiramente é aquele que devora a literatura espírita, entre outras coisas, mas não se empenha ainda para se autoconhecer e para, portanto, se transformar moralmente? Esse não é ainda um verdadeiro espírita. É um simpatizante das ideias espíritas, ponto. Mas aquele que começa a se esforçar, e observe, gente, começar, mas perseverar, pronto. É o suficiente. Você pode até ler muito menos, mas você está se esforçando no dia a dia, é isso. Aí você vai ser reconhecido verdadeiramente como espírita. E falando do autoconhecimento, o autodescobrimento, porque nós estamos a nos autodescobrir, nós temos a nossa querida Joana de Ângeles afirmando que essa experiência de autodescobrimento é que vai facultar que identifiquemos os limites e as dependências, as aspirações que verdadeiramente temos e as que são falsas, que nós acreditamos que eram, mas que na realidade nada agregariam, não são, e os embustes do ego e as imposturas da ilusão. À medida que nós avançamos nesse trabalho, os nossos valores vão se modificando naturalmente, nesse trabalho de autoconhecimento. Então, valores, coisas que nós tínhamos em grande estima até certo ponto de nossas vidas, passam a perder todo o brilho. E aí nós percebemos que outras coisas são muito mais relevantes para a verdadeira vida. Mas que moral o Espiritismo apregou? A gente está falando o tempo inteiro de moral, transformação moral. E eu pergunto, há um código de conduta que foi criado pelo Espiritismo? Há um código de ética, como alguns chamariam, criado pelo Espiritismo? Não há, porque o Espiritismo reconheceu que já havia um tratado moral
perfeito. Não precisava de nada mais. Ele só veio sublinhar e trazer elementos adicionais para a assimilação, porque percebia-se que a maior parte de nós não estava dando devido valor. E, portanto, o Espiritismo não vai instituir nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo. E ainda, os deveres do verdadeiro espírita não devem ser senão a aplicação de preceitos evangélicos. Dos preceitos evangélicos, no caso, que nós vamos encontrar ali no Novo Testamento. E, portanto, a força do Espiritismo, essa é também uma expressão de Kardec na codificação, está na moral do Cristo. Aí o Espiritismo é imbatível. Não é na parte científica e na filosófica propriamente. Ele entra ali na religiosa, no sentido do certo e do errado, ou seja, da moral, para qualificar que a força está na moral, que é exatamente a moral do Cristo. Ele não agrega nada a ela, ele simplesmente a sublinha. E, portanto, nós vamos ter aqui que a caridade é a alma do Espiritismo. O que Jesus apregoou quando ele acentuava tanto o amor ao próximo, por exemplo, a todo instante? Ao próximo, que incluía os inimigos, aqueles que nos queriam mal. Amai os vossos inimigos. Orai pelo que vos perseguem. A caridade, no seu sentido profundo, é a alma do Espiritismo. E, portanto, não há verdadeiro espírita sem a caridade. Outra afirmativa que nós vamos encontrar em uma das obras de Kardec. Então, o espírita que está desassociado do esforço para se autotransformar moralmente, certamente não será caridoso, porque a transformação moral nos leva inevitavelmente a amar ao próximo. Gradativamente, por exemplo, a gente começa a perceber as nossas imperfeições e, por isso, nos tornamos mais tolerantes com o outro, que possui as imperfeições também, mas que muitas delas estávamos a projetar. Outras estão lá. Mas quem sou eu? Essa é a reflexão que esse trabalho acaba por trazer. Quem sou eu para condenar? Não julgueis para não ser julgado. Essa é a lógica de fundo. Todos nós somos muito imperfeitos ainda, então ninguém ainda tem a moral para condenar o outro moralmente. Então, a fraternidade vem como consequência inevitável da caridade. A caridade tem um sentido, isso aparece na codificação, de ser benevolente, indulgente e de perdoar as faltas do próximo para conosco, porque nós também carecemos de muito perdão por várias faltas que cometemos ao longo da nossa trajetória. A partir do momento que nós realmente conseguimos nos tornar benevolentes, indulgentes e perdoamos, nós vamos nos tornar inevitavelmente fraternos. Vamos enxergar o outro como alguém, irmão, próximo, igual em vários sentidos, e que merece toda a consideração que nós também sabemos que merecemos, e merecemos de fato. Todos somos filhos de um mesmo Criador e recebemos gratuitamente um amor imensurável que a gente não consegue ainda conceber, no sentido profundo, o amor ágape. A gente ainda não atingiu esse estágio. Nós ainda estamos engatinhando quando a temática é amor. Estamos aprendendo a amar, mas já somos amados de forma que a gente não consegue ainda qualificar. À medida que a gente vai avançando no amor ao próximo, nós vamos inevitavelmente nos tornando fraternos. E por isso Kardec assevera que a fraternidade é filha da caridade. E a caridade e a fraternidade vão se reconhecer pelas obras, naturalmente, e não pelas palavras. É a prática do dia a dia. Agora, para que a gente qualifique ainda melhor a caridade, e já nos encaminhando aqui para encerrar, nós vamos ter uma outra afirmativa bem interessante, lá em uma das revistas espíritas também, a de 1868. O campo da caridade é muito vasto. Ele compreende duas grandes divisões que, na falta de termos especiais, podemos designar pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. A caridade beneficente, então, significaria, de uma forma muito simplória, dar algo para o outro. Dar um bem material, por exemplo, dar algo de que o outro necessita.
Ponto. Apenas isso. Já a beneficente, a benevolente, desculpa, vai muito além. O que é preciso para praticar essa segunda modalidade? Amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, se a caridade é a alma do Espiritismo e a caridade é justamente um convite para expandir de forma gradativa o amor e assim aprender de forma gradativa a amar, à medida que nós vamos ampliando isso, nós vamos efetivamente nos tornando cada vez mais benevolentes no quesito caridade. E aí, para que a gente feche aqui, vem, de certa forma, um código de conduta, mas que não foi traçado pela doutrina espírita. Mais uma vez eu acentuo, foi traçado por quem? Pelo Cristo. Amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. Então, não só no ato, no sentimento / pensamento também. Observe um desafio. Para todos nós, isso não é simples. Se nós somos agredidos, a nossa tendência instintiva, lembrando que Jung falou, a nossa personalidade inferior, a parte mais baixa dela está ali na subdivisão com o reino animal. Eu estou falando de propósito subdivisão porque, segundo a doutrina espírita, o princípio inteligente transita pelos reinos mineral, vegetal, animal, para somente então chegar no hominal, o humano. Então, estamos na parte inferior da nossa personalidade ali, grudados na instintividade animal que tende a reagir com agressividade. Então, o desejo e o pensamento de prejudicar muitas vezes nos visita. E nos compete a nos conscientizar disso e começar gradativamente a modificar tais hábitos mentais. Perdoar aos inimigos e retribuir o mal com o bem. Quem foi que nos ensinou isso? Não foi a doutrina espírita, ela só está sublinhando. Ser indulgente com as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o cisco no olho do vizinho. De quem são essas palavras? Embora Kardec esteja reproduzindo, de quem são essas palavras, né? Quando não vemos a trave que temos no nosso. E aí vem essa advertência. Vamos parar de apontar o erro alheio. A gente não ganha absolutamente nada com isso. O convite que a própria psicologia nos traz, o budismo também já trazia, a doutrina espírita traz, é algo está incomodando no outro, não externalize isso e comece a refletir o porquê isso está incomodando tanto. Talvez você descubra que é algo que também está em você, que você também é capaz de errar naquele mesmo ponto. E se você entender, não, esse erro eu já superei, lembre-se que você tem vários outros erros morais ainda, e por isso também não vale a pena atirar a pedra, não vale a pena julgar, não vale a pena maldizer, porque esteja certo que, na medida em que julgardes, será julgados. Lei de causa e efeito. Nós vamos ter a reverberação em algum momento disso. Cobrir ou desculpar as faltas dos outros, em vez de nos comprazermos em pô-las em relevo por espírito de maledicência. Essa história de desculpar as faltas dos outros, em vez de maldizer, quem não almeja isso? Quantas vezes que nós erramos para com alguém que amamos, embora estejamos aprendendo a amar, vale lembrar novamente, o nosso amor ainda está longe, olha que coisa boa, a gente vai amar muito mais do que amamos. Hoje a gente está ainda num estágio bem aquém do que podemos atingir com amor, mas a gente machuca alguém que a gente ama e se arrepende. Felizmente, eu acho que a maior parte aqui já vivenciou isso, de chegar ao arrependimento. E nesse momento, você sente a culpa. Agora, o contrário, se essa pessoa te machuca, vamos supor que você, ao pedir perdão, você não só não recebe esse perdão, como você é muito mal falado dali em diante e odiado por aquela pessoa. Será que nós desejamos isso? Da pessoa que nós amávamos ou que amamos ainda? Certamente que não. Então, é só uma reflexão que Jesus nos traz também. Qual é a regra áurea que não só no cristianismo, mas em outras religiões nós vamos encontrar? Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para conosco. É basicamente essa a premissa que nos faz
agir de forma mais acertada. Então, dica, utilizem ela. O que eu gostaria que fosse feito para comigo nesse momento? No momento que você estiver ali numa encruzilhada, no momento de um sentimento mais exacerbado. E talvez você consiga corrigir o rumo e acertar no que diz respeito à conduta moral. E por fim eu trago, não nos fazemos valorizar à custa dos outros, não procurarmos esmagar a pessoa sob o peso da nossa superioridade ou pretensa superioridade, não desprezarmos ninguém por orgulho. Então, ser benevolente, ser indulgente, perdoar, em suma, amar ao próximo como a nós mesmos, é dever de todo verdadeiro espírita. E, mais uma vez, resgatando a reflexão. Não compete ao espírita atingir a perfeição da noite para o dia. Ele não vai atingir nesta vida, inclusive, eu garanto. E nem na próxima, provavelmente, talvez nem em várias outras pela frente. Mas se ele perseverar, ele estará sendo verdadeiramente espírita. E, no final das contas, pouco importa o rótulo. O que importa, é isso que os espíritos superiores buscam, é essa melhora do homem, é a transformação moral gradativa que aí sim vai viabilizar que atinjamos a meta última das existências. Nos unir àquele que é soberanamente justo e bom, ampliar a nossa consciência ao ponto de viver o amor. Não apenas sentir eventualmente, é vivenciar cotidianamente, reiteradamente, a cada milésimo de segundo, nós estaremos caminhando no amor. Atingiremos essa meta. Ainda não conseguimos. Eu encerro por aqui, então. Volto a palavra para o meu irmão e agradeço mais uma vez pelo convite. Eu queria fazer essa. Leandro Soares, um homem da palavra fácil, profunda e agradável. Eu vou pedir para ele fazer a prece de encerramento dessa primeira parte dos nossos trabalhos da noite de hoje. Vamos então, em comunhão de pensamentos, agradecer pela oportunidade que temos a cada dia de nos melhorar, seja na relação com aqueles que nos são mais próximos e que nos desafiam a verdadeiramente amar, seja com aqueles que não são tão próximos, mas que fazem parte de nossas vidas, e ainda aqueles ainda mais distantes e que, por enquanto, nós desejamos a distância, mas que sabemos que essas dificuldades na relação é justamente as que viabilizam esse cunhar gradativo dos nossos verdadeiros eus profundos, que se enraizam naquele que é puro amor, pura bondade e pura paz. Nessas dificuldades do dia a dia, é que nós temos a oportunidade, então, de reconhecer as nossas falhas e, portanto, gradativamente, seguir os passos daquele que esteve entre nós e que permanece presente para ensinar o caminho, a verdade e a vida, de forma que atinjamos a meta de união com Deus, o nosso Criador. Agradecidos, então, por essa reunião da noite de hoje, pela oportunidade de aqui estarmos, pedimos a permissão para encerrar essa primeira parte dos trabalhos, dizendo graças a Deus. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão à distância. Essa palestra ficará gravada em áudio, tá? No nosso canal de palestras, para todos aqueles que quiserem acessá-la posteriormente. Boa noite, obrigado a todos.